E é interessante também, eu não sei se você pode falar um pouquinho sobre isso, não está no nosso esquema, mas eu participei de um congresso internacional, e aí a gente tinha dois palestrantes, um do Oriente, né, de Singapura, tá, um grande banqueiro de Singapura, e um dos Estados Unidos, tá, e discutindo sobre crise, né, discutindo sobre, enfim, essas situações todas que a gente está vivendo no mundo corporativo, sobe bolsa, desce bolsa, dinheiro, você tem que tomar medidas drásticas e tal. E eu vi duas abordagens completamente diferentes. O do americano, crua, seca, dizendo o negócio seguinte, tem que pedir 300, despede 300, eu vou fazer aqui e tal, etc. E o do cara de Singapura dizendo, não, esse povo aqui é minha família e eu vou morrer com ele debaixo da água, a gente vai ter que se reorganizar, cortar salários, diminuir, fazer, mas nós vamos atravessar a crise juntos. E o interessante é que houve um momento que os dois estavam discutindo, né? Era um parlamento, né? A gente perguntando e os caras batendo de frente, e um de dedo para o outro, assim, como você faz isso? Dois mega, tá? Diretores de empresa, um era diretor de um banco, outro tal, assim, mas eu fiquei assim, como os conceitos, né, eles mudam rapidamente só pela geografia, só pela cultura de cada povo, né? E aí a gente fica pensando, as pessoas têm tanta dificuldade às vezes de compreender a inteligência emocional, né? A inteligência espiritual e às vezes nem entende a inteligência cultural de uma organização, de um país e assim por diante, né? Como é que você vê essas culturas em conflito aí? Então, teve uma época onde a geografia contava até mais porque a gente não tinha a conexão global que a gente tem hoje. Hoje o mundo está cada vez ficando mais parecido, mas a gente ainda vê uma diferença muito grande entre Oriente e Ocidente. Falando em termos espirituais, por exemplo, o modelo ocidental de gestão, ele seguiu o modelo americano, que é o modelo Wall Street, que é o modelo a ganância é boa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser extremamente pragmático nas coisas, que é o que o senhor ouviu lá, eu demito, corto aqui, faço lá. E o modelo oriental, ele é muito mais influenciado por um senso de comunidade, certo? De participação da comunidade e do efeito que o empresário tem, né, no dia a dia da sociedade. Então, você pegar lá, você pegar um empresário japonês, a performance dele está intimamente ligado à moral dele, né? Isso é verdade. Lá no Japão tem vários empresários que depois que a sua empresa vai à falência, ele comete harakiri, né? Ele te dá cabo da vida porque ele não cumpriu o papel dele. Então ele tem um senso de vocação naquilo que ele tem, o oriental, muito mais do que o ocidental. Eu achei interessante, assim, porque os dois crentes, né? Tá? E um dizia para o outro, assim, né? O oriental dizia para o ocidental, né? Dizia assim, mas você não entendeu que você é pastor dessa gente? Que Deus te colocou lá como ministro do céu para lidar com essa comunidade, que você não está lidando com o funcionário, você está lidando com a família dele, com os filhos dele, com não sei o quê, que você tem uma missão. E o outro dizia, não, eu tenho que separar isso aqui. E assim, muito legal, assim, mas foi uma discussão assim, eu fiquei olhando assim, dizendo, olha como a cabeça é totalmente diferente. Mas aí, uma vantagem de crescer no coeficiente espiritual é que você começa a transcender a cultura e você vai para os grandes dilemas existenciais e de sentido de vida. Voltando ao Viktor Frankl lá, né, da logoterapia. O QS, ele suplanta o QE, por exemplo, que é o coeficiente emocional. O emocional, ele tem diferença entre a geografia. Porque o emocional é como você lida com a emoção que você está tendo. Então, assim, o americano tem um jeito de lidar com a emoção. Nós, latinos, temos outro. O oriental também tem outro. Então, e o africano, outro completamente diferente. Total. E esse QE não está dando conta hoje, independente dos países, aí, de um modo geral, dos dilemas da vida. Ou seja, a gente vai continuar tendo dilemas de comunidade no Ocidente e os dilemas, talvez, mais estruturais do americano e do ocidental. Quando a gente vai para o QS,
a gente começa a elevar a discussão no sentido de sentido da vida como um todo, né? E aí a gente coloca todo mundo no mesmo nível, ou seja, o QS também tem o poder de ir além da cultura geográfica. E consegue nivelar um pouquinho o ser humano como ser humano, é isso que você está dizendo? Isso mesmo. Tá.